Está repetindo. Segunda Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Amém? Glória a Deus. Vou estar repetindo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Amém? Amados irmãos, Deus te abençoe poderosamente. Hoje o tema é sobre doutrina, palavra sobre doutrina. E hoje o Senhor palestrava no meu coração acerca da doutrina de Cristo. Como é importante nós praticarmos a doutrina de Cristo. A Bíblia diz aqui em João, segunda Epístola de João, capítulo 1, verso 9, que todo aquele que tem a Cristo, ele persevera na doutrina de Cristo. Esse tem ao Pai e tem ao Filho. A doutrina de Cristo, ela é para o nosso bem. A doutrina de Cristo, ela é para que você venha ter a paz sobre o domínio da sua vida. E essa doutrina te garante a salvação pela fé. Essa doutrina te garante a tua estabilidade na paz pela fé. É a doutrina de Cristo. Em Filipenses 4:8 diz: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, honesto, se há algum louvor a Deus, isso nós devemos pensar. Ou seja, os teus pensamentos, eles devem estar voltados para as coisas que edificam. O seu dia após dia deve estar dominando na sua vida a doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo te trará a salvação. A doutrina de Cristo te trará a paz que você procura. Ele plassurianda labai, de omedegacha lá plassuriande calabai. Deus santo e maravilha. Então a doutrina, ela começa na mente e no coração. A sua mente e o seu coração, eles devem estar voltados para as coisas que edificam. Se você vive com os teus pensamentos, como está escrito em Colossenses capítulo 3, nas coisas que são do alto, se é isso que domina o seu dia a dia, você tem a Cristo e você tem ao Pai. E você será uma pessoa bendita, você será uma pessoa abençoada, porque a doutrina de Cristo para nossas vidas, ela traz benignidades, beneficências e benevolências para nossas vidas. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender e de viver a doutrina. Mas a doutrina não é difícil. A doutrina você coloca no seu dia a dia uma rotina, uma disciplina. E você passa a acostumar com a doutrina de Cristo.
você passa a viver aquela doutrina, e essa doutrina, ela gerará para você vida. Não tem como você ficar 24 horas no seu dia, porque tirando as horas de sono, é menos de 24 horas que você fica acordado. Não tem como você ficar nessas horas que você fica acordado ligado somente na doutrina. Mas tem como você ficar ter uma vida no seu dia. As suas horas que dominam devem ser as horas que você está sobre as coisas que edificam. As coisas que edificam devem ser aquilo que domina essas horas do seu dia a dia. Se as coisas que edificam dominam essas horas do seu dia a dia, você será uma pessoa abençoada. Deus Santo tem poder e glória. Cubra-me com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarei seguro. Quando o salmista disse isso, a única maneira de vivermos isso é quando vivemos a disciplina, que é a doutrina de Deus. Se estáis sem disciplinas, já não sois filhos, mas bastardos. Então, meus amados irmãos, todo aquele que quer se converter e não quer viver a doutrina, ele não se converteu. Todo aquele que diz que se converteu e não quer viver a doutrina, ele não se converteu. Você tem que entender, para você viver a doutrina, para você se converter e para você ter Jesus verdadeiramente, é necessário você viver a doutrina. Você diz que é cristão, mas durante o seu dia você não ora, você não lê Bíblia, você não assiste as coisas que edificam, os seus pensamentos não estão voltados para as coisas do céu. Isso não é doutrina. O que você tem vivido não garante a tua salvação. Você precisa ter essa disciplina. Essa disciplina que é a doutrina, é a obediência da fé. É os teus pensamentos estarem voltados para as coisas que são do céu. Mesmo ainda que você não consiga mesmo que ainda você não consiga, meus amados, Deus Santo tem poder e glória, ser totalmente todas as horas do seu dia, mas que seja o domínio das horas do seu dia. Não tem como você ser salvo. A doutrina é para a vossa salvação, é para a sua salvação. Não tem como você ser salvo se você não viver a doutrina. Você precisa viver a doutrina, perseverar naquilo que a Bíblia está exortando para que você não faça. Isso é a doutrina. Perseverar naquilo que a Bíblia está falando para você que é errado e você arranca fora da sua vida. Então, se você diz que tem ao Pai e tem Jesus e não vive a doutrina, você é mentiroso.
Para você que diz que tem Jesus, é necessário você viver a doutrina. Tem muitas pessoas que simpatizam com a fé, simpatizam com o cristianismo, mas não querem viver a doutrina. Sinto muito dizer, você não tem a Cristo e você não tem o Pai. Aleluia. Deus Santo tem poder e glória. A doutrina, você tem que entender que a doutrina é para a sua salvação. Não é sobre religião, não é sobre simpatizar com o cristianismo, não. A doutrina é para a sua salvação. Deus Santo tem poder e glória. Então Jesus, ele é fiel, ele é tremendo, ele é glorioso. E ninguém vê o Pai sem ver o Filho, ninguém vê o Filho sem ver o Pai. E Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Santo Deus poderoso. Então, meus amados irmãos, para você ser salvo, a fé é a doutrina. Para você ser salvo, a fé é a doutrina. Todo aquele que prevarica, ou seja, que não tem a doutrina, toda pessoa que não tem a doutrina, ela vive prevaricando. Essa pessoa prevarica, é um prevaricador. Por quê? Porque não tem a doutrina. Todo aquele que tem a doutrina tem a Cristo e tem ao Pai. Todo aquele que persevera na doutrina tem a Cristo e tem ao Pai, como está escrito aqui. Você precisa da doutrina. Você precisa da doutrina. Quando você aplica a disciplina, a doutrina na sua vida, você verá a glória de Deus. É você aplicar a fé. Porque a fé sem obras é morta. Quando você aplica essa doutrina, você verá que a palavra de Deus é verdadeira. Você verá se cumprir as promessas de Deus na sua vida, a paz que excede todo entendimento. Mas não tem como você viver a promessa se você não vive a doutrina. Para você viver as promessas de Deus, você tem que viver a doutrina. Porque a fé sem obras é morta. A fé sem doutrina não existe. Fé em quê? Fé nas sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é também segundo a piedade. Se eu tiver fé na doutrina, eu viverei as promessas de Deus. Agora, se eu for um crente relaxado na doutrina, se eu for um crente relaxado na fé, eu não viverei as promessas de Deus. Você precisa entender que Deus quer que você venha para o caminho, a verdade e a vida, para que você venha viver a doutrina.
O cristão sai de casa, vai para a igreja e depois passou o dia inteirinho vendo coisa que não presta. Aí ele vem para a igreja, chega em casa, depois do culto, já coloca as coisas que não edificam. Já fala mentira, já peca, porque nem tudo é pecado. Você precisa entender, antes de você vir para o Evangelho, o que é pecado, o que é arrependimento, o que é salvação. Aí vai na igreja, passou o dia inteiro fora da doutrina, vai na igreja, volta à igreja, não vive a doutrina, não obedece, não coloca, não fica nas coisas que edificam. Quando vai viver a promessa? Nunca. É como semelhar um homem insensato que edificou a sua casa na areia. Veio tempestade, e grande foi a queda, porque edificou a casa na areia. Agora o homem prudente que vive a doutrina, ele está com a casa edificada na rocha. Veio o vento, veio a tempestade e a casa não caiu. Porque está edificada na rocha. Esse é o homem que vive a doutrina. Aquele que está com a casa na rocha. A importância de você viver a doutrina é essa. Que a sua casa vai estar firme. Que a sua casa vai estar na rocha. Por quê? Porque você está na doutrina. Todo aquele que está na doutrina tem a Cristo e tem a Deus. Está com a casa edificada na rocha. Então é necessário que nós venhamos revestir das obras da luz, deixando as obras das trevas, pelo dia que se chama hoje, e venhamos revestir das obras e das armas da luz. Então você está entendendo a importância da doutrina? Você está entendendo a importância de nós vivermos a doutrina? Porque se você é um cristão mesmo, não crente, porque crente até o diabo é, a Bíblia fala que o diabo é crente, ele crê e estremece por causa de Deus. Crente até o diabo é porque ele crê em Deus e estremece. Ele crê e estremece. Os demônios creem e estremecem. Deus Santo e poder e glória. Deus Todo-Poderoso. Então, para você ser um cristão, você precisa viver a doutrina. Se você não obedece e se você não edifica a sua vida com as coisas que são de Deus, você não está na doutrina. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia! Glória a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A mensagem hoje aqui não é muito extensa. Mas é para você entender que se você quer ser um salvo, você quer ter a certeza
que você é um salvo, é só viver a doutrina. Como está escrito aqui. Aquele que persevera. Você tem perseverado na doutrina? Se você persevera na doutrina, você está salvo. Então, revestimos das armas da luz, está repetindo. Quais são as armas da luz? Jejum, palavra, oração, com o sangue do Cordeiro e o testemunho de Jesus, que é a palavra, nós vencemos. É com a palavra, a espada do Espírito, que você vai vencer. É com o testemunho de Jesus Cristo que você irá vencer, que é a palavra de Deus. Espada de 2 gumes, mais afiada. É a palavra de Deus. O mal não suporta. Por isso que nós devemos reter a fiel palavra para vencermos o maligno. Filhinhos, jovens, sois de Deus e já vencestes o maligno. Por quê? Porque a minha palavra está em vocês. Você vai vencer com as armas da luz. Oração, jejum, palavra, e colocar a sua vida na doutrina, nas coisas que edificam e na obediência, e você irá vencer. Quem crê da glória a Deus? Deus santo e poder e glória são mistério. Porque Deus é fiel. Amém? Então é sobre isso. Viva a doutrina e você viverá a fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.